O Rei da Noite vai voltar na série do Jon Snow. Fala aí, Calaçar, tudo beleza? Aqui é o Cal para contar novidades sobre a nova série, o spin-off, mais um spin-off de Game of Thrones. Antes de começar, eu queria lembrar que você pode ajudar esse canal deixando o seu like e se inscrevendo. É muito importante, faz isso agora para você não esquecer quando acabar esse vídeo. Esse vídeo também aqui, ele está sendo feito por conta de um dos membros aqui do canal, o Marcelo, que mandou, aliás, me relembrou de um vídeo que foi feito num canal americano, o Talking Thrones, que eu já estava pensando em fazer aqui, mas aí ele mandou isso no grupo, eu achei interessante, então estou trazendo o vídeo para cá. Obrigado, Marcelo, pela dica. Se você quiser ser um membro do canal, então clica aí no Seja Membro. Bom, mas vamos falar então sobre a série que ninguém pediu, mas que todo mundo provavelmente vai assistir, a série do Jon Snow. O canal americano Talking Thrones fez um vídeo, então, falando que ele tem uma fonte interna da HBO, dizendo que ele já tem pelo menos um roteiro ali preparado para o que pode ser essa série spin-off. É bom lembrar também que este canal, o Talking Thrones, ele meio que recebeu também, na última temporada, lá em 2019, o fato de que o Jon iria matar a Daenerys. Então, a sua fonte é bem confiável. Apesar que teve muita gente na época que desconfiou do cara, mas a gente viu que estava certo. Vamos recapitular um pouquinho, então, essa história dessa série do Jon Snow. Antes de tudo, vamos lembrar que foi o Kit Harington que apresentou a ideia para a HBO. Ele trouxe seu próprio time para falar com o George Martin, e o Martin falou que ficou bem interessado na ideia que estava sendo desenvolvida. O que a gente sabe até agora é que o Daniel West, que trabalhou com o Kit Harington lá em Gunpowder, está envolvido. E o Martin disse que eles estão chamando a série de apenas Snow por enquanto. Para quem não sabe, Gunpowder se passa na Inglaterra de 1605, onde o ativista britânico Guy Fawkes e um grupo de católicos liderado pelo Robert Catesby, que é o Kit Harington, planejam explodir a Casa dos Lords e matar o rei protestante James I e os membros do parlamento inglês. Mas para levar adiante essa conspiração, eles precisam enfrentar muitos desafios. Assistam essa série, é muito boa. Como eu disse então, o Talking Thrones revelou que a sua fonte mandou um e-mail com informações sobre essa série Snow. E essa fonte revelou que trabalha na HBO e que ao menos um enredo para a série está praticamente pronto. De acordo também com essa fonte, eles estão tentando pensar numa forma de trazer o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos de volta. É uma das ideias. A HBO deixou a história dos Caminhantes Brancos meio que fresca lá em House of the Dragon, mostrando a adaga e a profecia de Canção de Gelo e Fogo. Então, aparentemente, a fonte acha que eles estão fazendo isso para abrir terreno para uma série no futuro. Talvez não a do Jon Snow. Aqui é bom a gente entender o que está sendo explorado em House of the Dragon. Não é à toa que eles estão falando do sonho do Aegon desde o primeiro episódio, mostrando a adaga que matou o Rei da Noite em praticamente todos os episódios, e dando essa informação que nos livros ainda não existem. O próprio George Martin já falou que ele não deixou isso claro nos livros, que ele colocou algumas informações jogadas em alguns livros, mas ela não é concisa. Faz muito sentido com o que a gente vem assistindo em House of the Dragon, que eles entenderam que o final de Game of Thrones não foi lá essas coisas, e eles estão provocando alguma coisa que pode vir depois. Porque a gente sabe como é que acaba a história, e eles não iriam colocar essas informações agora em House of the Dragon só por colocar. E mais que isso, o próprio Kit Harington não gostou da Arya ter matado o Rei da Noite. Ele deu uma entrevista oficial falando sobre isso. E depois do final da série, inclusive, ele foi fazer terapia, de verdade. Ele ficou um bom tempo se tratando por ter trabalhado tanto e também com a frustração que ele teve com o final da série. Somando tudo isso, então provavelmente veio a ideia dele de vamos continuar essa história e terminar isso de uma forma que faça sentido. E juntando então todas as informações extra série, mais o que a gente está vendo em House of the Dragon, faz sentido que isso seja continuado numa série do Jon Snow. Mas então fica a dúvida. Como raios eles iriam trazer o Rei da Noite de volta? Existem algumas teorias. Primeiro, a gente tem que lembrar que o Rei da Noite é um ser mágico, com poderes mágicos. Ele, então, pode ter poderes de Warg, tipo o Orell, que apareceu lá em Game of Thrones e foi para dentro da sua águia antes que o Jon Snow o matasse. Então, ele pode ter wargado, se é que a gente pode falar dessa maneira, em algo ou alguém.
E é aqui que a teoria fica interessante. No vídeo original do Talking Thrones, ele diz que ele pode ter largado para dentro do Bran, o que na minha cabeça até faz certo sentido, porque até certo ponto o Bran dizia que não queria nada com os reinos, ele não queria saber do que estava acontecendo, para que no final ele se mostrasse falando que o plano sempre foi ele ser rei. Pode ser simplesmente a falha de roteiro, obviamente, que a gente sabe, ou será que realmente isso foi pensado e o Rei da Noite entrou no corpo do Bran? Vale lembrar também que a gente não sabe direito como funcionam os poderes do Rei da Noite. Pelo menos na série a gente sabe que foram os Filhos da Floresta que criaram o Rei da Noite para enfrentar os primeiros homens, e eles meio que perderam o controle sobre ele. E depois a gente viu esse cara ressuscitando vários e vários seres, desde homens mortos, mamutes, cavalos, até mesmo um dragão. Então a extensão do poder dele a gente não conhece. Uma segunda teoria diz que o Rei da Noite pode vir de algum dos filhos do Craster. A gente ficou sabendo que muitos dos seus filhos foram levados para os Vagantes Brancos, e foi mostrado que um deles foi pego por um dos caminhantes e levado lá para as terras de Sempre Inverno. Isso pelo menos abre a possibilidade que pelo menos um desses filhos do Craster possa se tornar talvez um novo Rei da Noite. Qualquer uma dessas duas teorias para mim parece ser bem interessante, por colocar o Jon Snow numa posição a qual remete ao começo das lendas do Rei da Noite lá nos livros, já que a gente tem então um Targaryen, o Jon Snow, que deveria cumprir a profecia feita pelo Aegon Targaryen, enfrentando em teoria o seu irmão, pelo menos de criação, o Bran Stark, sendo o novo Rei da Noite, pensando nesse sentido. E como isso se relaciona com os livros então, vamos recapitular aqui um pouquinho. Nos livros do George Martin, a informação que existe sobre o Rei da Noite e seu exército e os outros é escassa e transformada em uma lenda. Essas histórias eram contadas pela velha ama da família Stark e é através do Bran que temos conhecimento de muitas delas. Segundo as histórias antigas, o Rei da Noite surgiu na Era dos Heróis, muito depois do evento tenebroso conhecido como a Longa Noite, quando a escuridão caiu sobre todo mundo conhecido e os outros tiveram seu reinado de destruição. Mas antes do Rei da Noite se tornar uma lenda terrível, ele era o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Segundo a velha ama, o líder dos Corvos era um homem que não conhecia o medo, e essa foi sua falha, pois todos os homens devem conhecer o medo. Além da muralha, o homem sem medo conheceu o amor junto da criatura mais improvável, uma outra. Encantado pela caminhante branca, com pele branca como a lua e os olhos como estrelas azuis, o Lorde Comandante largou tudo para se unir a ela, entregando seu corpo à criatura com pele tão fria como gelo. Ele se transformou ele mesmo em um outro, mas isso não significa que ele tenha abandonado a Patrulha da Noite que liderava, e assim iniciou seu domínio de caos. Levando consigo sua mulher para o lado da muralha, o Lorde Comandante se autoproclamou o Rei da Noite e estabeleceu seu quartel-general em Forte Noite durante 13 anos. Com sua rainha de gelo ao seu lado, ele enfeitiçou os membros da Patrulha da Noite para que fizessem tudo o que ele ordenava. As atrocidades cometidas pelo Rei da Noite e sua rainha nunca foram exploradas, se sabendo apenas que existiram inúmeros sacrifícios humanos durante esses 13 anos no poder. Foram necessárias as forças unidas entre o Norte e o povo livre para fazer o Rei da Noite desaparecer. Foi criado um pacto entre Brandon Stark e Jorah Mormont, o rei para lá da muralha, para destruírem a ameaça dos outros e libertarem a Patrulha da Noite. Na batalha final foi dito que Jorah Mormont soprou o berrante de inverno e assim acordou os gigantes que vieram em seu auxílio. Milhares de anos depois, o povo livre continua acreditando que esse objeto seria capaz de fazer a muralha cair, se sobrado novamente. Após a batalha final, todos os registros com o nome verdadeiro do infame Lorde Comandante foram apagados. Brandon Stark ordenou que qualquer indício da verdadeira identidade do Rei da Noite fosse totalmente eliminado dos livros de história. Existe uma teoria alternativa que sugere que o Rei da Noite era um homem da casa Stark. Devido à sua identidade, Brandon Stark quis apagar qualquer memória que ligasse sua família a um vilão que poderia manchar todo o legado dos Lords de Winterfell. Ao longo do tempo, outras famílias norteias foram apontadas como estando na origem do Rei da Noite, desde os Bolton aos Umber, entre muitas outras. Na série a gente viu quem foi a pessoa transformada pelos Filhos da Floresta, mas a gente não sabe o nome desse cara. Então talvez eles possam fazer aí um retcon e colocar que esse cara era um Stark. E assim como a gente teve o Brandon Stark tendo que enfrentar alguém da sua família, a gente pode ter o Jon Snow também tendo que enfrentar alguém da sua família. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, é tudo que a gente sabe até o momento sobre essa nova produção da série Snow, o que não é muita coisa, mas a gente pode começar ligando os pontos e teorizar, não é mesmo? E claro, a gente pode pensar que vários outros personagens podem retornar
para ajudar nessa batalha. Talvez a Arya voltando da sua viagem. Enfim, me diz aí nos comentários o que você acha dessa história, se você tá empolgado com essa série que ninguém pediu, mas que todo mundo vai ver, e se você acha plausível a volta do Rei da Noite. Afinal, o que mais o Jon Snow iria enfrentar se não tem mais ninguém no mundo, não é mesmo? Novamente, se você não deixou seu like, deixa agora, se inscreve no canal e deixa um comentário que ajuda bastante. Se você quiser falar comigo, as redes sociais passaram durante o vídeo e estão aqui na descrição. Como sempre, eu agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!